Fala concurseiro, fala concurseira. Aí como vocês estão? Espero que esteja tudo bem com os senhores. Dessa vez não será uma aula voltada para uma disciplina específica, tá bom? Será uma orientação, uma organização. O que eu faria se eu viesse estudar ou para guarda ou para PEMERG do zero, beleza? Como é característica das nossas aulas, vamos já direto para o slide. Não há necessidade de muita anotação, mas eu acredito que se você se organizar a partir de agora, anotando pontos específicos, vai até te ajudar a lembrar de algumas coisas, beleza? É importante, se inscreva, curta, comente o canal aí, nesse vídeo, melhor dizendo, que ajudará, sem sombra de dúvidas, aí no canal, no crescimento do canal, beleza? Vamos aí sem muita enrolação. Senhores, essa daí é a artezinha aí do vídeo, né, da aula que nós vamos iniciar. E sem muita trocação de ideia, já vamos aí para a primeira slide, né? Aí coloquei uma fotinha aí, estudando aí, tipo, a fase de concurseiro. E é uma fase muito difícil, senhores, porque exige uma motivação muito mais intrínseca, interna, do que externa, porque muitas vezes você não vai ter muita palavras ali de incentivo. Se você está procurando aí uma palavra de incentivo, sinto muito, mas as pessoas não querem que você cresça, não querem que você evolua. Isso daí é bem normal, tá? Tem pessoas próximas ali, você vai ver, vai observar que não tem prazer em ver você crescer, tá bom? Tira da tua cabeça que as pessoas querem teu bem. Pelo contrário, boa parte delas não querem que você esteja no patamar acima, beleza? Então foque nos senhores, levante a cabeça e continue. Vamos lá? Vamos aqui já no ponto específico que eu coloquei aqui no tópico 1. Observe a sua real situação. O que seria isso? Seria nada mais que observar a sua bagagem, as suas facilidades. O que você tem e onde você pretende chegar. Você está iniciando realmente do zero? Você sabe nada de matemática, você sabe nada de português, você não sabe nada de informática, enfim. Você tem que observar o seu nível ali. Se você está, infelizmente, em uma situação zerado, cara, você vai ter que se empenhar muito, mas não é impossível. Mas só que você vai ter que ter uma organização. Vai ter os tópicos à frente aí dessa videoaula aí, de cronograma, que eu vou explicar como que você vai fazer isso se você está cru, chegando do nada, beleza? No mundo dos concursos. O que acontece? Essa real situação você tem que observar primeiro quais são as suas facilidades, tá? A ideia do concurso público não é o que você gosta de fazer, é o que você precisa fazer, o que é necessário para você alcançar o seu almejado cargo. Aí o que acontece? O cara gosta de matemática, o cara vai estudar 1h30 de matemática, ele odeia português, quer estudar meia hora. Não é assim que funciona. Você tem que bater aonde você é fraco, tá? Se você é bom em soco, cara, você vai ter que treinar chute, tá bom? Concurso é mais ou menos isso. Se você é bom em uma matéria, você vai separar um pouquinho de lado, não que você vai largar essa matéria, mas se você é muito bom, cara, não abandonando, mas vai focar nos pontos fracos, tá bom? É mais ou menos isso, tá bom? Vamos lá. Avalie o seu tempo disponível. Cara, a maioria dos concurseiros, ou boa parte, trabalham como que é algo normal, tá bom? Algo natural aí, a pessoa tem suas atividades laborativas aí, tem que trabalhar, tem que correr atrás, só que você vai ter que se organizar. Por exemplo, você que trabalha aí todos os dias, você vai ter que acordar um pouquinho mais cedo. Fala, pô, mas aí eu vou dormir menos. Cara, você vai ter que pagar o preço, tá bom? Aí se você perguntasse para mim, poxa, você sugeriria quantas horas de estudo por dia? Cara, 3 horas. 3 horas seria um tempinho aí razoável, cara. Razoável. 2 horas seria muito pouco, porque concurso muito próximo de sair, então você vai ter que bater forte, é de 3 horas para cima, e compensando nos finais de semana, tá? Então seria algo que você vai ter que dar um plus aí na sua preparação, tá? Porque não pode ser a pampa. Sinto muito a dizer, você que gosta de estudar a pampa de qualquer jeito, você não vai passar. Você vai ser o percentual da galera que nem vai. Tipo assim, você indo e não indo, vai dar no mesmo, porque você estudou a pampa. Você tem que estudar com foco e com um cronograma, como uma organização, tá bom? Então vamos lá. Falei já, avalie seu tempo disponível. E eu sugeriria para você pelo menos 3 horas, tá? No mínimo. Porque aí você vai se organizar a partir das matérias aí do seu cronograma diário. Vamos lá. Faça muitas questões. Cara, olha só. O segredo da galera aí,
Isso daí já tem no YouTube, todo mundo fala, mas eu tenho que repetir. Cara, você vai ter que fazer questões pra caramba, cara. Você vai ter que fazer muitas questões da sua banca. Esquece as outras bancas. Por exemplo, Emerge, última banca, FGV, cara. FGV, você vai ter que fazer muitas questões de FGV. E português da FGV, eu sinto a te dizer também que é um pouquinho mais chata, diferente. Parece que tem uma gramática só deles. Então você vai ter que pegar firme. Então, estude por questões, o máximo que você conseguir. Ah, quantas por dia? Cara, isso daí é muito relativo, tá? Você vai ter que pegar uma base, pegou a base, questões. Que vai errar, você vai passar raiva, você que é mais emotivo vai chorar, normal, tá bom? Mas faça muitas questões e anote os seus erros, porque você tem que saber mapear os seus erros. Por exemplo, eu coloco aí no YouTube aulas relacionadas a direito, então vou falar um pouquinho do direito. Se você é bom na parte geral, você não precisa, melhor dizendo, se você é muito bom na parte geral, você não precisa ficar fazendo tantas questões da parte geral, porque você já sabe sobre as excludentes de licitude, lei penal do tempo, você já sabe a base dos princípios relacionados ao direito, você já sabe a relação das penas, entende? Conflito aparente de normas, e por aí vai. Agora, se seu fraco é a parte específica, cara, então dos crimes propriamente dito, crimes contra a vida, crimes contra o patrimônio, crimes contra a administração pública, cai muito, tá? Crimes contra a administração pública, contra a fé pública. Então, o que acontece? Você vai ter que bater mais forte nesses pontos, beleza? Vamos lá, continuando. Já falei, faça muitas questões, identifique seu ponto fraco, já falei disso. Então, próximo ponto. Não negligencie, cara, as matérias básicas, pelo amor de Deus, cara. Tem um pessoal que eu conheço, o cara fica um nível absurdo no direito, ele estuda tudo, ele sabe aquela parte ali, legislação e tal, cara, mas quando ele vai pra matemática, ele se arrebentou. Aí ele vai ficar reprovado aonde? Em matemática, cara. Em matemática. Cara, inadmissível, cara, você errar conta da matemática básica, cara. Inadmissível. Por quê? Porque você sabe montar a estrutura da equação, por exemplo, você interpretou ali a questão, sabe a equação que você vai utilizar, e na hora de você fazer, você não tem a matemática básica, cara. Você está se prejudicando. Mesma coisa português. Português, você não saber a parte de morfologia, já quer estudar sintaxe, já quer sair atropelando. E você tem que aprender o basicão, cara. Você tem que ser humilde na sua preparação. Humildade, cara. Devagarzinho você vai galgando espaço, vai ganhando terreno, mas você tem que ser humilde consigo mesmo. Por quê? Porque tem gente que o cérebro ele vai tender a sempre ficar na parte ali de comodidade, tá bom? Vamos continuando aqui. Tem um cronograma diário e rotativo. O que seria isso? Cara, você vai organizar as matérias que você vai estudar diariamente. Eu sugeriria pelo menos umas 3 matérias. Tem gente que vai estudar 2, mas eu iria te sugerir 3. Por quê? Cara, tá muito em cima os concursos, tá? Tem gente que já tá voando, já foi até reprovado do último concurso, e eles estão estudando pra caramba, cara. Só que você vai ter uma vantagem. A vantagem é o quê? Você vai pegar de forma estratégica. Como é de forma estratégica? Eu vou te explicar nos outros pontos, mas qual o seu cronograma? Por exemplo, hoje você vai estudar português e matemática e uma legislação específica, top, top, cara. Por quê? Você pegou uma parte que é de exatas, não forçou tanto em questão de tempo, pegou um pouquinho da outra matéria básica e uma legislação e muitas questões. Pegou, vai dividir o teu tempo ali, 1 hora, aí vamos supor que você vai estudar 20 minutinhos ali de teoria e questões, o restante 40 minutos. Deu um tempo, intervalinho de 15 minutos, voltou. É assim que estuda, tá? Isso daí é para você até descansar, isso é científico. Se você ficar na batida o tempo todo, seu cérebro ele dá uma pane que você não vai assimilar muito rápido, tá bom? E no caso desse cronograma que ele já está sendo rotativo, por que eu digo rotativo? Porque você vai ter que passar por todas as matérias durante uma semana. Segunda, sábado, nesse período que a gente está agora, de domingo a domingo, cara. Esquece festa, esquece final de semana. Quem gosta de uma farrinha, esquece, cara. Você está numa preparação de atleta, tá bom? Esquece. Só a única coisa que eu iria colocar para você priorizar é, por exemplo, aniversário de alguém muito específico da família. Pô, você analisa a proximidade. Pô, vou sim. Vai lá e já vai voltar para casa, cara. Tu vai achar que você é maluco. Normal, cara. Isso é normal. Mas você tem que bater para continuar o estudo. Tem que
ter foco nessa parte, tá bom? Vamos lá. Deixa eu só pegar a última parte desse cronograma rotativo, que é o quê? Você organizar 3 matérias, 3 matérias, 3 matérias, 3 matérias, até sábado ou até sexta. Se você rodar todas as matérias que vão ser cobradas, você vai até sexta, sábado, beleza? Que a ideia é você vai ver os pontos que mais caem. Não é quem passa no concurso, não é quem estuda todo o edital, é quem estuda o que mais cai, tá bom? Você tem que ter essa malícia também, porque você vai adquirir essa malícia quando você fazer questões da banca e o que ela mais cobra, tá? Por exemplo, direito penal, crimes contra o patrimônio, crimes contra a administração pública, crimes contra a vida, cara. Isso aí vai cair, cara. Isso aí vai cair. Você pode ter certeza. Ou de forma direta ou indireta vai cair. Entendeu? Então, são coisas que você tem que ter em mente. A parte de inquérito policial, ação penal, a parte de prisões. Isso aí eu já estou falando de processual penal. Então, você vai ter uma referência em quantitativo de questões que é mais cobrado. Então, você vai se organizando. E o cronograma você vai passando toda a fase aí durante a semana. Todos esses pontos aí até chegar sábado, domingo, que aí eu já vou te explicar o que você faria nesse período de final de semana. Revisões constantes. As revisões constantes que eu indico os senhores fazer, escreva muito. Você vai escrever muito, cara. Você vai escrever muito. Mas o que você vai escrever? Vai copiar o texto? Não, cara, você vai escrever o que você erra. Cara, por exemplo, no caso do crime relacionado ao furto, há um aumento de pena no crime cometido durante o período noturno. Isso não é uma qualificadora. Levando-se em consideração que as qualificadoras e o crime do aumento de pena, no caso do crime de furto, eles não se coincidem ao mesmo tempo. De repente a questão vai colocar ali para você, há a possibilidade da qualificadora mais a majorante, a questão do aumento de pena no crime de furto e tal, aí você vai circular. Não, mas você já errou tanto essa questão que você já copiou, cara. Então, isso daí você vai montar como se fosse alguns flashzinhos ali no papel, que você vai ter vários pontos ali em específico. Deixa eu ver se eu tenho algum aqui para mostrar para os senhores como seria interessante. Não tenho um específico aqui. Não, mas aqui eu tenho como exemplo. Por exemplo, estou estudando aqui, não sei se vocês vão conseguir ver. Ó, trechozinhos. Cada trechozinho desse, o que você faria? Seria uma anotaçãozinha, cara. Uma anotaçãozinha de direito penal, processual. Porque você vai ter vários flashes de pontos que você sempre está errando. E isso aí vai te lembrando. E constantemente você vai estar lendo isso. Como você vai ler isso? Cara, diariamente, cara. Diariamente você vai fazer uma leitura ali mais dinâmica, né? Uma leitura rápida, uma passada de olhos ali. Não é para você ficar meia hora lendo suas anotações, não, cara. É só uma passada de olhos só para dar um start no teu cérebro para você seu cérebro acessar esse conteúdo, beleza? Eu tô te entregando o ouro, cara, não tô te escondendo nada aqui, beleza? Já dá teu like aí se você não deu. Vamos lá. Use os flashcards diariamente. Cara, flashcard. Vai falar, mas como que é o flashcard? Cara, flashcard é isso aqui, ó. Corta, folha de papel sulfite, 4 partes, faça anotações, cara. Ó, faça anotações, anote o que você quer sempre ter ali bem fresco na tua mente e você vai colecionar. Isso aqui você vai colecionar, cara. Tem gente que gosta de fazer eu acho que é no Anki e tal. Tem gente que na própria plataforma aí que se usa, algumas pessoas utilizam. Cara, eu faço assim, modo arcaico, modo old school. Esse modo aí para mim é o mais tranquilo, que eu rabisco, eu depois refaço, escrevo pra caramba. Isso aí para mim tá me ajudando e eu te aconselharia a fazer também. Você vai estar mexendo aí no seu cérebro. Fora as anotações que você já tem de erros, você já vai ter um resuminho disso aqui, cara. São tipo pequenos resumos. O que eu quero saber do crime aqui, vicaricídio. O que eu quero saber aqui relacionado a alguma teoria, alguma coisa. Então você vai ter alguns resuminhos ali que você sempre vai ter acesso. Aquilo dali você vai colecionar. Você vai estar de bobeira ali, ou bota no bolso em algum momento, numa condução, você que vai para o trabalho, já fez um resumo ali nos seus flashcards, beleza? Vamos para o próximo. Daqui a pouco estão acabando já. Use videoaulas apenas em matérias mais difíceis, cara. Cara, para de achar que estudar para concurso é ver série de Netflix, cara. Acabou essa fase. Para de pegar o vídeo, botar em um só, tipo aquele vídeo devagarzinho, você
para ali, pausa o vídeo e escreve. Cara, se tu fizer isso, tu vai ficar 1 hora, num vídeo que é 1 hora, cara, você vai ficar 3 horas fazendo isso, cara. Isso aí vai acabar com a tua vida, vai acabar com o teu tempo. Você vai tentar estudar outra matéria, você não vai acabar nem a primeira. E outra, se eu te perguntar alguma coisa daquele vídeo que você viu, você nem prestou atenção direito, cara. Entendeu? O que acontece? Matérias que eu te indicaria, cara, veja videoaula. Português, se você não tem base, vai ver, mas acelera esse vídeo, cara. Acelera, pega alguns pontos específicos assim para pegar o resumo, que geralmente o professor ele bota o PDF ali para você ter, tu ver e já vai olhando o PDF, já vai marcando alguma coisa, depois tu anota, não fica anotando toda hora ali não, porque vai consumir o teu tempo. Matemática e informática, cara. São 3 matérias que, pô, na minha opinião, valeria muito a pena você ver a videoaula, tá? Agora a parte de direito. Cara, eu tô dando os bizus aí no YouTube, bem resumido, cara, bem resumido. Só que eu vejo que tem professores que eles colocam um tema e eles vão esmiuçando, ele quer esmiuçar de uma forma absurda. Não sei se ele já esgotou as questões da banca. Eu sou o cara que eu esgotei as questões da banca, então eu sei o que vai cobrar. Então não vou ficar te ensinando o que é jurisprudência, não sei. Cara, não vai cair isso na tua prova, cara. Não vai cair, nunca caiu e acredito que só vai cair sei lá quando. Às vezes é uma observação assim, um pouquinho mais difícil, mas isso daí eu já falo ali na videoaula ou ali num grupo de estudo que eu esteja, e eu já dou o bizu. Cara, isso aí nunca cobrou. Isso aí já cobrou numa questão de um cargo voltado ao Ministério Público. Agora, para cargo policial, esquece, isso aí não vai ser cobrado. Entendeu? Mas vamos lá. Então, já passamos esse tópico aí, o que seria as matérias mais difíceis, né? Videoaula e o restante, PDF, cara. PDF, se forem aulas resumidinhas, assim, bem enxutas, vale até a pena você ver se for algum ponto ou outro que você não está entendendo, cara. Outra coisa também que é muito importante, aula de revisão, revisaço. Tipo, eu vou fazer, uma galerinha que eu tô trocando ideia que eu vou fazer com eles. É tipo um aulão que você vai bater no ponto específico, por exemplo, constitucional, você vai pegar o artigo 5º, você vai pegar o artigo 6º, direitos sociais, você vai pegar o artigo 12, você vai pegar o artigo 144, o artigo 1, cara, você vai pegando ali, cara, isso aqui, remédios constitucionais, enfim. Cara, tem pontos que você vai ter que pegar, assim, revisar, porque você não tem tempo, cara. Você, infelizmente, não deu a devida atenção ou não estudou com tanta estratégia e vai precisar agora ter estratégia, tá bom? Porque vai ter gente que vai estar cansada nesse final, ou vai estar estudando, vai passar às vezes pela exaustão, não pela estratégia, mas eu estou te ajudando aí para você ter estratégia, para não ficar se matando desnecessariamente, beleza? E vamos lá, última fase, você que já está um pouquinho mais seguro, cara, eu estou seguro, já bati boa parte da teoria em português, eu erro uma coisa ou outra, às vezes que eu caio alguma coisa relacionada a sintaxe, adjunto adnominal, complemento nominal, às vezes eu caio nisso. Antigamente eu tinha muita dificuldade nesse ponto em português. Aí você já pegou a base ali, tá tranquilo na nave, suave na nave, o que você vai fazer? Simulado, cara. Simulado uma vez por semana. Você vai fazer pelo menos simulado uma vez por semana. Só que eu vou te dar uma ideia. Você passou por essa fase, revisão constante nas suas anotações, questões, dá uma lida e já vai pro simulado, cara. Faça uns 3 simulados por semana. Se você que já bateu tudo, 3 simulados, 2 simulados. Um simulado, cara, eu particularmente, seria o mínimo, né? Seria o mínimo. Tem gente que faz um simulado a cada 15 dias, ou não gosta. Eu gosto de simulado por quê? Porque o simulado, ele vai fazer como se fosse tipo uma musculação pro seu cérebro. Por quê? O que acontece? Por exemplo, a PEMERGE, a banca vendo a FGV, ela vai te minar. Ela vai minar você. Ela vai te ganhar no cansaço. O cara que é jiu-jiteiro, ele tá ligado? Botou o joelho na barriga, ele deixa o cara cansado. O cara pode ser pesadão. Botou ali, o cara deixou, o cara não sabe fazer. Ou 100 quilos, o cara vai minando o outro que tá ali, vai cansando, pode ser forte que for, daqui a pouco entrega. Mesma coisa, a FGV, o que ela vai fazer com o cara que ele tá despreparado? Não faz simulado. Ele vai pegando você com uns textinhos e você, o cara que é bobão, já não é acostumado a fazer questões, ele é fraco, ele vai lendo,
Quando passar a parte de português, segunda, a terceira matéria, o cérebro dele já tá tiltando, cara. O cérebro dele não tá aguentando mais. Ele fala, pelo amor de Deus, cara, eu quero terminar a prova. Aí o que acontece? Ele começa a correr na prova, começa a chutar questões que ele sabe, que ele domina. Que quando ele estiver na tranquilidade de casa, ele vai, caraca, como que eu errei isso? Por quê? Porque a mente tava cansada, o cérebro cansado, cara. Então você tem que acostumar sim. Pega, se organiza. Se organiza o quê? Simulado. Passou por tudo? Simulado. Simulado. Por quê? Cara, é muito complexo você chegar numa prova não fazendo pelo menos aí, sei lá, mínimo do mínimo, cara. 5 simulados, no mínimo do mínimo, cara. Nesse concurso aí, no mínimo do mínimo 5. Entendeu? Então, cara, faça simulados. Parte final de uma preparação na minha humilde opinião, tá bom? Tem organização extrema. Eu acho que eu já falei nisso. Você vai organizar o teu tempo, cara, de preferência anotado, cara. Sei lá, Excel, anota. Cara, que horas até que horas você trabalha? Pô, eu trabalho tantas horas até tal hora. Que horas que você acorda? Consigo acordar um pouco cedo? Então, nesse horário até esse horário? Pô, consigo. Então, cara, já vai estudar. Horário de almoço, sei lá, se a hora até essa hora vou dormir, eu vou estudar. Consigo estudar um pouco? Se eu conseguir, estudo, toma uma cápsula de cafeína, dá teu jeito. Toma café, Coca-Cola. Cara, é a fase de você dar uma de doido, cara. Entendeu? Você não vai morrer estudando a mais, não. Estudei numa prova oral aí para São Paulo, no concurso da Polícia Civil, e eu estudava aí 8 horas pelo menos aí. Então eu não fiquei maluco, não morri. Então acredito você botando intensidade, você também não vai enlouquecer, não. Pelo menos eu não fiquei maluco até o momento. Então continua aí, vai batendo firme para você conseguir, tá bom? Organização. Horários para você ter esses pontos. Às vezes você não tem o tempo disponível porque você não se organiza. Larga o celular. Celular aí vai te reprovar, tá? Esse celular aí é um maldito, cara. Desinstala. Você não trabalha com venda, você não trabalha com nada relacionado a isso, exclui isso da tua vida, cara. Instagram, Facebook, cara, isso só vai te atrapalhar na sua preparação. Escuta o que eu tô te falando. Aí o 12 aqui, que eu coloquei não de zoeira, né? Pelo menos me ajudou aqui um pouquinho, que é o café, né, cara? Um amigo de todas as horas. Um concurseiro bebe café pra caramba. Senhores, foi um prazer aí. Espero que eu tenha ajudado um pouquinho os senhores aí nessa parte de organização, tá? Não foi uma aula voltada a uma disciplina específica, mas uma organização. Cara, suma importância, continue, foco, tenha ânimo, não desista, que dá certo, tá bom? Deu certo comigo, vai dar certo com você também. Se inscreva, curta, compartilhe, comente, ative o sininho, ajude esse canal a crescer e eu possa ajudar outras pessoas, tá bom? Valeu!